Amém, aleluia, graças e paz. Amém, uma alegria poder estar aqui com vocês, conhecê-los. Faz tempo que o pastor Renato tem me convidado e, aleluia, o Senhor sabe o melhor momento sobre todas as coisas, amém? Aleluia, glórias a Deus. Prontos para a palavra? Amém. Amém, aleluia. Bem, eu gostei demais do tema da conferência, não sei se é esse sempre o tema. Refinados pelo fogo. Então hoje nós vamos, aleluia, orar pelo fogo de Deus, amém, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. E eu gostaria de ministrar sobre um tema que eu chamo o Rio de Fogo, amém? Diga comigo, o Rio de Fogo. Aleluia, glórias a Deus. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na dependência do Teu Espírito e da Tua Palavra. Faz aquilo que o Senhor quer, o que o Senhor deseja nos nossos corações. Move-te com graça, com poder. Que o Senhor toque o coração de cada um que aqui está, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus, amém? Aleluia. Existe um rio que percorre toda a história da palavra de Deus. Esse rio está no Éden. E percorre todos os reis, todos os profetas, entra nos dias dos apóstolos e esse rio é visto no Apocalipse. Esse rio é o rio da vida, mas esse rio também é um rio de fogo, segundo a palavra de Deus. Aonde esse rio passa, a morte é expulsa, vida é gerada, há muita frutificação. O rio é o mover do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos coisa alguma. Não há frutos, não há sabedoria, não há revelação da palavra. Deus, o Espírito Santo, está conosco, Ele habita em nós. E hoje eu quero te incentivar, te motivar e também liberar aqui uma unção para que o rio que está em você, o rio não tem que vir do alto, o rio não tem que vir de algum lugar, mas o rio está no seu interior, disse o Senhor Jesus, e você pode liberar esse rio. Amém? E à medida que você aprende a liberar desse rio, coopera com o Espírito Santo de Deus, esse rio fará coisas poderosas na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Bem, esse rio também não tem fronteiras, não tem barreiras. Ele entra nas prisões, liberta as pessoas. Ele entra no deserto, torna o deserto fecundo. Ele tira toda a sequidão, toda a apatia. Ele nos traz felicidade. Ele nos motiva. Ele é o verdadeiro combustível que nos faz avançar rumo ao propósito eterno de Deus. O rio que é o mover do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Bem, o rio é para o fluir da vida. Diga comigo, o comer é para a vida. E o fluir é para liberar a vida. Amém? Bem, isso é muito importante. Você come da palavra de Deus, mas você tem também beber do Senhor Jesus. À medida que você bebe do Espírito e come do Senhor e você flui com o rio é para abençoar o próximo. O rio, além de transformar você, ele também vai abençoar o seu próximo, a sua família, aonde ela estiver. Esse rio tem poder para tocar e se manifestar neles. Amém? Bem, eu gostaria de ler uns textos para confirmar então o que eu quero dizer para você. Em Gênesis capítulo 2, verso 10, é ali, né, que está a moça, oi, amém. Vamos lá, querida, aí, bênção, você é rápida, joia. Diz assim, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Existia um rio, a Bíblia diz que existia uma árvore da vida, e da árvore da vida saía o rio. O rio é para regar o jardim. Se você tem sementes lançadas na sua vida, e elas ainda não fecundaram, o rio é para regar. O rio também, que é único, mas ele se divide em 4 braços. 4 na Bíblia fala para universalidade. O norte, sul,
leste, oeste, significa que Deus quer expandir o rio da vida que habita dentro de você, mas nós veremos que também é um rio de fogo que está transformando você. Deus quer expandir. O projeto de Deus é expandir o Éden. O projeto de Deus é que o rio que habita em você possa atingir os seus familiares, os seus colegas de serviço, os seus colegas de escola. O rio foi feito para ser expandido. Deus queria que toda a terra se tornasse no Éden. E quem faz isso é o rio. Diga, o rio é para expandir. Aleluia. O rio também é para frutificar, porque sem o rio você não pode ter frutos da semente. Você sabe, no natural, você pode passar até 40 dias sem comer, mas você não pode passar 3 dias sem beber. Significa que o fluir é mais importante do que o comer. Você sabe que o seu corpo, o seu cérebro, vou falar só do seu cérebro, ele é constituído de 80% de água. Então, se você quer ter um raciocínio melhor, beba bastante água. Porque 80% é só água. Isso significa que nós precisamos aprender a fluir com o rio de água viva que habita em você, que é o mover do Espírito Santo. Lá na eternidade, em Apocalipse 22, verso 1, diz sobre o rio: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então veja que esse rio, visto no Éden, que sai da árvore da vida, nós sabemos que a árvore da vida aponta para Jesus, ele expande as riquezas de Cristo para todos os cantos, para todas as épocas, para todos os povos, mas esse rio também, como eu disse, que tem origem no Éden, porque o Éden é uma imagem do que há no céu. Esse rio é visto saindo do trono de Deus. Isso significa que o rio carrega a autoridade do trono. O rio sai do trono porque significa que o rio se move pelo Espírito. Quando você flui, o rio flui através de você, você se move com a autoridade do trono de Deus. É por isso que alguém cheio do Espírito Santo tem autoridade. Amém? É por isso que alguém que flui no rio do Espírito, ele tem autoridade para expelir demônios, ele não tem medo, mas ele é ousado como leão. A Bíblia diz que o justo é intrépido como leão. Basta você encontrar alguém que sabe fluir no Espírito, e fluir no Espírito envolve adoração, envolve você falar, envolve ser cheio do Espírito Santo, envolve profetizar. Todo mover do Espírito não é estático. O Senhor não te chamou para ser água parada, mas um rio transbordante de água viva. Quando você transborda, as pessoas são abençoadas. A vida é expandida. Amém? E a autoridade é liberada. Aleluia. O consolo, a força, a sabedoria do Espírito Santo são liberados. Glórias a Deus. O rio também é um rio de fogo. Em Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, projeta para mim, querida, diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Jesus. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Um rio de fogo é o rio de vida, que no jardim rega sementes, que expande as riquezas.
é o rio de autoridade que está em Apocalipse, que estabelece o reino de Deus, a autoridade do Senhor sobre a sua vida, mas ele também é um rio de fogo, e aí diz a palavra, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele, assentou-se o tribunal e se abriram os livros, aleluia. Então veja que o rio que é de vida, que expande a vida do Espírito que há em você, é também um rio de fogo. O fogo é para purificar, o fogo é para aperfeiçoar, o fogo é para eliminar as coisas da carne e trazer a glória da natureza divina que habita em você. O fogo é para um batismo, aleluia, um batismo, uma imersão nas coisas do Espírito Santo. O Espírito Santo foi te dado para garantir que você ande sobre todas as circunstâncias mais que vencedor. Você é mais que vencedor, porque em você habita aquele que é maior, aquele que já venceu, que pode todas as coisas. A Bíblia diz que o Pai arquitetou o universo, o Filho veio e executou a obra de Deus foi consumada, mas é o Espírito Santo que te faz desfrutar das riquezas da graça de Cristo. Por isso você precisa aprender a fluir no Espírito. Diga amém. Amém. Quando você diz amém, você coloca a semente no coração e ela vai produzir. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Esse rio é visto pelos profetas. Daniel viu, como eu disse, mas Ezequiel também viu esse rio. E Ezequiel disse assim: tudo viverá por onde quer que passe este rio. Tudo viverá. Ezequiel viu o rio saindo do templo. O templo é você. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Se você crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso significa que o rio está dentro de você. Aleluia. O Espírito Santo está simplesmente esperando para que você coopere com ele, para que esse rio toque, libere vida, poder, santidade na sua vida. Amém? Quantos querem cooperar com o Espírito Santo? Ele vai fazer coisas poderosas nesse dia. Aleluia, você vai fluir no Espírito aqui, ele vai tocar a sua família. Aqueles que não são salvos serão salvos. Aqueles que estão enfermos serão curados. Aqueles que estão cativos pelas drogas serão libertos. Porque o rio fluirá, ele atingirá a sua casa, a sua parentela. Amém? Glórias a Deus. Esse é um lugar de poder. Não é um lugar de poder porque Deus habita neste lugar, mas porque você está aqui e aquele que é o rio de vida, de autoridade, habita em você. Glórias a Deus. Ele vê o rio. Então o rio, ele diz, entraram as águas desse rio no Mar Morto. E as águas do Mar Morto ficaram saudáveis. E ele tocou nas águas e houve muitíssimo peixe. Por onde o rio passar, haverá vida. Então, quando você aprende a fluir no rio, quando você aprende a manifestar aquilo que o Espírito Santo quer realizar, a falar de maneira profética, a orar no Espírito, você está liberando o rio. E quando você libera o rio, vida liberada. O fogo de Deus está atuando em você. E vidas serão tocadas. E se houver morte na sua vida, ela vai ser expulsa. Você não é um filho de Deus morto. Você é um filho do Deus vivo, disse Jesus. Você é o filho do Deus que ressuscitou dentre os mortos. Cristo Jesus venceu a morte. Ressurreição significa alguém que entrou na morte e venceu a morte.
a igreja, o maior inimigo da igreja não é o pecado, é a morte, é a frieza, é a indiferença. E Deus, nos últimos dias, vai, pelo Espírito Santo, acionar, ativar a paixão da noiva. Porque as últimas palavras do Espírito em Apocalipse é: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Quem tem sede, vai às fontes. Quem tem sede, vai às águas. O Senhor quer estabelecer na sua vida um fluir do Espírito Santo. Nós precisamos fluir para realizar a vontade de Deus, para edificar a casa de Deus, para sermos mais que vencedores na experiência. Amém? Você pode dizer amém? Amém. À medida que você fala amém, o rio começa a fluir. Eu posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Vamos aquecer o nosso coração apenas para, quando orarmos, esse rio fazer coisas inimagináveis com o poder da presença do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Aleluia. Jesus disse que a sede determina a sua busca. Amém. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele pode fazer qualquer coisa. Ele se move como Ele quer. Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode eliminar toda a tristeza, Ele pode eliminar toda a morte que talvez entrou na sua vida. Basta você ter sede. Sede. Quantos têm sede? Digam amém. Quantos podem levantar a mão e falar: Senhor, eu tenho sede nesta noite e eu quero receber do Teu Espírito um toque de vida, de autoridade, de poder, no nome de Jesus. Aleluia, amém. Glórias a Deus, amém. Você pode dizer amém? Bem, o Espírito é o Senhor. E onde o Espírito, o Senhor está, e Ele está aqui, há liberdade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18, texto muito conhecido, Projeta Querida, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. Quem é o Senhor? Deixa ela projetar. 2 Coríntios 3, aqui eu não te enxergo muito daqui. 3, 17. Oi. Tranquilo, foi? Ora, o Senhor é o Espírito. Quem é o Senhor? O Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Bem, então o Espírito de Deus está aqui e Ele quer se mover aqui. E à medida que o Espírito Santo de Deus se move, há liberdade. Amém? Há liberdade. Haverá libertação de toda sorte, libertação de enfermidades, libertação de depressão, libertação de problemas financeiros, libertação de problemas de relacionamento, libertação, porque Ele veio nos libertar, nos salvar de todos os nossos problemas, amém? Bem, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Quem é o Senhor? O Espírito. Amém? Então veja que à medida que eu contemplo o Senhor, então contemplar envolve você ver o Senhor. Claro que o Espírito é o Espírito de Cristo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui na pessoa do Espírito Santo para nos trazer uma contemplação da glória. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Senhor é o Espírito. Quando Cristo foi exaltado à destra da majestade, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi concedido. O Espírito Santo exalta Jesus. Jesus disse: Ele me exaltará, Ele falará sobre mim, porque Ele recebeu de mim. À medida que nós exaltamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo se move em glória. Amém? Amém? Bem, Gálatas 5,18 também diz assim:
quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. Então, à medida que o Espírito flui, há liberdade, há glória de Deus, e você está debaixo da graça. A graça de Deus. Todos os recursos da nova aliança disponíveis para você pelo mérito de Cristo. O Espírito Santo te guiará sempre debaixo do favor de Deus. Aleluia. Amém? Amém? Bem, então o rio fará essas coisas. Quem crê, diga amém. Quem crê que o rio pode transformar, libertar, salvar nessa noite, diga amém. Amém. O primeiro braço do rio, voltando para Gênesis capítulo 2, verso 10, diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Verso 11 agora, por favor, querida. Diz assim: o primeiro chama-se Pison. Diga Pison. Pison é o que rodeia a terra de Havilá, aonde há ouro. Verso 12, o ouro dessa terra é bom. Diga, o ouro é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Pison significa aumento. Diga, aumento. E a Bíblia diz que o primeiro braço do rio, ele vai para a terra de Havilá e ele revela o ouro. Quando o rio flui, ele revela o ouro. O ouro simboliza a natureza de Deus. Paulo diz que nós somos vasos de barro e em nós foi depositado o tesouro da glória de Deus na face de Cristo Jesus. A glória de Deus, que é o ouro, que é a vida do Espírito Santo, habita em você. E à medida que você flui no Espírito dizendo amém, aleluia, glória a Deus. À medida que você flui com o Espírito, ele revela o ouro que há em você. Ele elimina as coisas da carne. Ele transforma você. E o ouro é bom. Quando você experimenta da glória, da presença de Deus, você não quer nada inferior. Quando você toma do vinho do Espírito Santo, o melhor vinho guardado para os filhos de Deus, você não quer nenhum vinho inferior. Quando o rio flui, o ouro é manifestado. Aleluia, amém. Glórias a Deus. Então, à medida que você flui, à medida que você ergue as mãos, à medida que você adora a Deus, à medida que você canta ao Senhor, à medida que o Espírito se move em você e você sente vontade de chorar e você chora, à medida que você aprende a liberar o seu espírito, você está sendo transformado. A glória de Deus, o ouro que habita em você, está sendo revelado. Aquilo que é natural está sendo eliminado. Glórias a Deus por isso. Amém. Bem, o bidélio e o ônix, eles são pedras preciosas. O bidélio, alguns tradutores da Bíblia dizem que são também as pérolas. Você sabe que a pérola ou as pedras preciosas na Bíblia apontam para transformação. A pérola é gerada por um incômodo, né? Um grão de areia cai dentro de uma ostra, um organismo vivo, e aquilo começa a machucar, o caminho é estreito, a tribulação vem, os problemas aparecem, as dificuldades, as pessoas deixam, estão falando mal, problemas, e aí a ostra começa a eliminar o néctar, elimina o néctar, a fim de envolver esse grão, esse incômodo, e através desse incômodo, uma pérola, uma joia é feita. E quanto mais esférica e maior, mais valor ela tem. Quanto maior é a guerra na sua vida, maior é a glória que está por vir. Quanto maior é a guerra, maior o despojo. Quanto maior a guerra, maior os milagres. Se você falar, pastor, a minha vida, eu estou debaixo de grandes problemas. Oh, querido, apenas flua com o Espírito. Vai fluindo, dando glórias a Deus. Vai fluindo, declarando a bondade de Deus. Porque à medida que você libera a vida, o Espírito Santo cria a pérola. Paulo falou que o nosso momento de dor e tribulação é incomparável ao
ao peso de glória que está por vir. Amém? Aleluia, está chegando um peso de glória. Louvado Deus, um peso de glória sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Veja, algo fascinante, presta atenção nisso, porque isso é edificante, importante, para que você creia que o que eu estou falando, quando você louva a Deus, adora a Deus, quando você ora no Espírito, quando você libera do Espírito, quando você libera o testemunho, quando você fala profeticamente inspirado pelo Espírito Santo, quando você não se cala, não fica simplesmente olhando para mim, mas você começa a dizer, aleluia, é isso mesmo, glória a Deus, no meio dos louvores, você não fica observando as pessoas, mas você começa a adorar a Cristo, adorar ao Senhor, o Espírito começa a se mover, porque Ele está aqui para exaltar Jesus. Quando você exalta Cristo, o Espírito se move, amém? Ele mostra o Senhor, Ele traz a glória. Bem, então nós temos aqui no Éden os mesmos materiais que encontramos em Apocalipse. No Éden nós temos um jardim. Um jardim é algo natural, onde sementes são lançadas. E quando as sementes são lançadas, a água é o rio da vida que fecunda as sementes. Significa que o mover do Espírito Santo, ele vai ressuscitar, ele vai fecundar as sementes que você lançou. Se na sua vida há sementes que não produziram, em nome de Jesus Cristo, começa a fluir no Espírito nesses dias, porque essas sementes darão 30, 60 e 100 por um, diz a palavra. Você pode dizer amém? Amém. Ainda alguns não dizem amém. Eu vou falar até você se convencer. Amém. Até que algo comece a acontecer dentro de você. Bem, então veja, nós encontramos esses materiais também em 1 Coríntios capítulo 3. Mas antes de ler, presta atenção. O jardim, ele precisa ser trabalhado. O homem precisa cooperar com Deus. Nós somos lavoura de Deus. Você precisa lançar as sementes. E à medida que flui com o rio, elas crescem. Mas em Apocalipse nós não encontramos um rio. Nós encontramos uma cidade construída, edificada, que é a Nova Jerusalém, que somos nós. Pedro diz que nós somos pedras vivas e quando nos reunimos, constituímos o edifício espiritual de Deus. Amém? Então hoje aqui nós estamos fazendo uma grande casa, um edifício que dá para ser visto lá de Curitiba. Amém? Porque a glória de Deus vai se manifestar aqui. Em nome de Jesus. Mas veja, à medida que o rio flui, a cidade é edificada. Amém? À medida que o rio flui em você, Deus está edificando a sua vida. Deus está eliminando as coisas da carne e mostrando a natureza do ouro. Ele está transformando você nas pedras preciosas. As portas da Nova Jerusalém são feitas de pedras preciosas. Só entra lá gente transformada. E quando você cruza as portas, você anda nas ruas de ouro. Significa que quando o Espírito se move, ele transforma você e você anda na realeza de Cristo Jesus. A natureza de Cristo é vista. Você está me entendendo? Mas veja, vamos ler agora 1 Coríntios 3, verso 11 até o verso 13. Vamos lá, querida, por favor. Amém. Eu quero que você acompanhe. Diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Diga, Jesus Cristo é o fundamento. Aleluia. Verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, está no Éden, o ouro está no trono, em Apocalipse. Prata, a prata só está aqui, na era da igreja, na dispensação da igreja. Ela não está em Gênesis 2, porque Gênesis 2 o homem não tinha pecado. E ela não está em Apocalipse 21, quando é descrito o rio e as pedras preciosas, porque em Apocalipse 20 o pecado foi eliminado. O dragão, Satanás, os falsos profetas, as bestas serão amarradas e lançadas no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Mas hoje nós precisamos anunciar a redenção.
A prata fala da redenção de Cristo, até que o número dos filhos seja completado e Cristo Jesus volte. Amém? Então veja, o ouro, a natureza de Deus, a prata e as pedras preciosas que falam da transformação. E Paulo fala, por outro lado, da madeira, do feno e da palha. Você sabe, se você já fez uma maturidade, nós explicamos para você que aqui Paulo está dizendo que o fundamento é Cristo e cada um de nós precisamos saber e ver e decidir como vamos edificar a casa de Deus. Essa casa de Deus é você. Você é a casa de Deus. Você está sendo preparado para se tornar a nova Jerusalém. Então você tem que olhar se você edifica com o ouro, com a prata e pedras preciosas, ou materiais inflamáveis, como a madeira, o palha e o feno. Veja, quando o rio corre, é um rio de fogo. Daniel disse que ele é um rio de fogo. E quando o rio de fogo está correndo através de você, ele elimina as coisas da carne. A Bíblia diz que é pelo Espírito que mortificamos a carne. Madeira, palha e feno na Bíblia apontam para as vaidades humanas, para a carnalidade, para a obra do homem. Então quando você está dizendo, glória a Deus, aleluia, te adoro Jesus, vem me buscar, está dando glória ao Cristo, o rio flui. O rio flui através de você. Às vezes você está esperando algo espetacular e perde o sobrenatural. O sobrenatural é quando você começa a liberar do rio em você. Ele está eliminando a palha, ele está eliminando o feno, ele está eliminando a madeira. Ele está produzindo em você a manifestação do ouro pelas pedras preciosas transformadas. Isso é tão verdade, porque no verso 13, olha o que Paulo fala. Não, volta lá. Verso 13, 1 Coríntios 3, 13. Ele diz, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia. Nós queremos que esse dia, com D maiúsculo, significa o tribunal de Cristo Jesus, quando nós, igreja, estaremos para sermos galardoados, para ver se você vai receber uma patente de 5 estrelas ou de 1 estrela. Em nome de Jesus, eu quero receber a patente de 5 estrelas ou 10 estrelas. Amém, em nome de Jesus. Amém. E ele diz, o dia demonstrará, mas presta atenção, tudo se transforma. Amém. Então, quanto mais você libera do Espírito, mais a fé santíssima é edificada. Presta atenção. O que é a fé santíssima? É a fé mais pura. A Bíblia diz assim em Judas 20, orando no Espírito Santo, isso é fluir no Espírito, porque não é a sua mente que está falando, mas é o seu Espírito que está falando, amém? Não tem nada a ver com a razão, tem tudo a ver com o Espírito. Quando você ora no Espírito, edificando-vos na vossa fé santíssima. Significa que quando você está orando no Espírito, o rio está atuando, está purificando, trazendo a manifestação da natureza. Isso gera em você fé. Porque a natureza de Deus é fé. Deus é um Deus da fé. Você nasceu de um Deus de fé. Crer é o normal para você. A dúvida é contrária. Nós somos filhos da fé. E tudo é possível ao que crê. Amém? O diabo às vezes coloca, não, eu não tenho fé. Não diga que você não tem fé. Você tem fé, porque o fé é a sua natureza. Mas você precisa deixar o rio fluir. E nós estamos falando do primeiro braço do rio. Amém? Primeiro braço do rio revela a natureza, transforma você, elimina as coisas da carne. Aleluia, glória a Deus. Amém? O rio começou a correr desde a criação do homem e não parou. E ele está correndo hoje aqui. Amém? E ele continuará correndo, conduzindo você de glória em glória, revelando a natureza de Deus que há em ti. Amém? Você pode dizer amém? O rio é que edifica você na casa de Deus, a nova Jerusalém. Se você soubesse.
quando você dá glórias a Deus, na sua vida diária. Eu tenho feito lives de salmos, e o salmo mais curto, o versículo mais curto da Bíblia, é o Salmo 117, eu fiz, inclusive, hoje. Ele diz assim: todos os povos, todos os gentis, todas as nações, louvem ao Senhor, louvem a sua misericórdia e a sua fidelidade. Amém. Bem, se Deus quisesse transmitir para você, em algumas sentenças, a coisa mais importante, Ele transmitiu por boca de Davi, o grande rei Davi. O rei Davi, que viveu a realeza de Cristo nessa terra, ele disse: louve a graça de Deus, louve a bondade de Deus, louve a fidelidade de Deus. Porque quando você está louvando, você está sendo transformado. O louvor é uma expressão do fluir. Aleluia. O comer é para a vida e o fluir é para expandir a vida. Amém, amém, amém. Nós precisamos de células que é uma expansão do Éden, uma expansão do trono, uma expansão de autoridade, uma expansão do rio do Espírito, de vida, de fogo. Amém. E sem pedir, e sem imaginar até, você vai estar sendo transformado de glória em glória, de glória em glória. Amém? Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Bem, aleluia. O segundo braço do rio é, vamos lá para Gênesis, voltar para Gênesis 2, verso 12, né? 12, põe para mim que eu não me lembro, que eu não anotei. Gênesis 2, 10 é o 11, 12, deve ser o 12. Amém, está aí. Ok. Segue, querida. 13. Segue. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. Diga comigo. O segundo rio é Gion, que vai para Cuxi. Bem, nós sabemos que o rio é o Espírito Santo. Ezequiel disse que é o Espírito Santo de Deus. A glória de Deus é vista nesse rio. E ele diz que o rio começa nos tornozelos, na verdade na planta dos pés, você vai pisando, mas à medida que você continua, glórias a Deus, aleluia, não estou sentindo nada, mas continue, soma crata e abastu levas, aleluia, Jesus é bom, Deus eu te louvo, bendita é a tua bondade, o Senhor é bom, bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiga seu santo nome. Você não está sentindo nada, você não viu nada, mas quando você continua, o rio sobe, o rio sobe. A Bíblia diz que o rio sobe. Amém, amém. Essa é a cooperação com o fluir do Espírito Santo. E de repente, você vai ser carregado por esse rio. Glórias a Deus. Amém. Nos momentos mais difíceis da sua vida, serão os momentos de maior unção, de maior revelação, de maior conhecimento de Cristo, de maior intimidade com Deus. Porque o rio começou a te levar a níveis mais profundos de milagre. Amém. Mas veja, Gion significa correnteza forte. Fala para o irmão aí, irmão, segura na cadeira, porque a hora que o rio passar, a correnteza vai ser forte. Amém? Amém. Hoje eu estava olhando o mar e vendo o mar batendo para lá e para cá, com um vento violento. Bem, esse rio, eu vou te dizer que é o rio que são as correntes poderosas do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Então o segundo braço sai para Cuxi, mas é um rio de correnteza forte. O Salmo 126, verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. No Neguebe. O Neguebe é o deserto de Israel, o deserto sul. Abraão morou ali. E é algo fascinante, você pode pesquisar depois no YouTube sobre as torrentes do Neguebe. Não sei se alguém já viu as torrentes do Neguebe. Bem, o que ocorre? Há uma terra seca, árida, escassa, semente não produz ali, é deserto puro. Mas nas estações de Israel, de repente,
as águas do Monte Hermon e das montanhas que estão ao norte de Israel, elas vêm entre as montanhas, as águas da chuva que Deus manda lá, eles criam um caminho no meio do deserto, a tal ponto, com tanta força, que criam sucos, verdadeiras vales que você não consegue nem pular do lado para o outro. É a água do Negueb, no meio do deserto, a água do Negueb. Deus vai restaurar a tua sorte. Se a tua vida está seca, se a tua vida está sem frutificação, se você parou no tempo, se você acha que não consegue avançar, que chegou no seu limite, quando você flui no Espírito, Ele está como uma torrente forte, trazendo fecundidade ao deserto. Não há deserto para você, não há. Ele vai produzir vida, paz, alegria na sua história. É o rio, é o que ele está fazendo, é o segundo braço do rio. Quando você flui, a sequidão vai embora. Pega alguém cheio do Espírito Santo. Não existe um tempo mau para essa pessoa. Não existe tristeza para essa pessoa. Fala, pastor, mas eu vivo mais triste que alegre. Irmãos, o padrão da nova aliança é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Nós temos que beber até transbordar. Temos que fluir, é isso mesmo, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, no templo de Deus, e o templo é você hoje, tudo diz glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? As suas mãos podem dizer glória a Deus? Aleluia. A sua boca pode dizer glória a Deus. Por que isso, pastor? Porque quando você flui, o rio transforma o seu deserto no oásis fecundo. Aleluia. Mas não é só isso. Isaías 44:3 diz, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, confirmando a palavra profética de Davi. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Significa que enquanto você flui no rio, os teus filhos estão sendo abençoados. A tua descendência está sendo abençoada. Glórias a Deus. Aleluia. À medida que você se move com o Espírito e libera as palavras do Espírito, a Bíblia diz o quão importante é profetizar. Fluir é falar pelo Espírito, querido. Fluir é sentir no Espírito e liberar com a sua boca. A Bíblia diz que Jesus se agitou no Espírito e chorou. Existe o choro da carne, choro da alma pelos problemas da vida, mas existe choro do Espírito. Se você quer cooperar para fluir com o Espírito Santo, se o Espírito Santo te pôr uma vontade de sair correndo, sai correndo. Se ele te traz lágrimas, chore. Se há uma vontade de dar um grito, dê um grito, porque quando você coopera com o Espírito, você flui, e quando flui, o rio corre. Amém, amém, glórias a Deus, aleluia. Isaías 59:19, projeta esse para nós, porque esse aqui é fantástico, eu gosto muito desse texto. Diz assim, temerão, vamos lá, temerão, pois o nome do Senhor. Isaías 59:19, temerão, vamos lá, você estava rápido, o que aconteceu aí? Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Amém? Aleluia. Nós tememos a Deus. Temer significa adorar. Jesus disse que temer a Deus é adorar a Deus. Quem adora a Deus de dia ao pôr do sol, de dia e de noite, nós adoramos a Deus. Desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Quando você adora a Deus, as torrentes do Espírito Santo são liberadas. Amém, aleluia, amém. Não há escassez para você. Filhos de Deus não tem escassez. Não tem. Você tem o rio. Você tem o rio. De um aspecto natural, o ouro aponta na terra de Havilá para o ouro bom, o ouro de Ofir na Bíblia. Significa que quando você flui
com o rio, ele prospera você. Você acha que é a sua habilidade que vai te dar os maiores recursos dessa terra? Não, não é. É o Espírito Santo. Se você fluir com ele, ele vai te conduzir aonde estão os tesouros escondidos. A Bíblia diz que Deus vai te dar os tesouros escondidos. Existem coisas que ainda o mundo não viu. Ideias que não foram criadas. Soluções que não foram geradas. E o Espírito Santo pode dar essa solução para você. Para tornar você milionário. Amém? Mas você tem que crer. E tem que continuar fluindo. Deixe as águas correrem. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Bem, esse rio, esse braço do rio, na verdade, vai para Cuxi. Cuxi. Então a Bíblia explica a Bíblia. Lá em Jeremias 13 diz assim, não precisa projetar. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Cuxi na Bíblia significa Etiópia. É a região da Etiópia. O eunuco da Etiópia. Ok? Então pode mudar a sua pele, a sua cor da pele, ou o leopardo tirar as manchas? Pode? Um leopardo pode falar, agora eu não quero mais mancha. Não, não pode. Não pode. Mas o rio pode. Quando o rio corre, é mais uma prova que ele transforma você. Ele vai tirar as manchas. A Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo está preparando a noiva, é uma noiva gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem estar presa nas coisas do mundo. O diabo tenta trazer o fascínio do mundo na sua vida, mas você é filho amado de Deus, e o Espírito Santo se move em você para trazer liberdade, para tirar toda a mancha, toda a lembrança do passado, toda escravidão com o passado. Você é uma nova criatura, tudo se fez novo na sua vida, e Deus quer anunciar, vez após vez, coisas novas. A Bíblia diz que você não vive na caducidade, na velharia da lei, da letra, mas você vive na novidade do Espírito Santo. Significa então que o Espírito Santo está nos transformando, graças a Deus, de glória em glória. Ainda bem que você veio para essa reunião, porque você está mais transformado. E vai sair dessa conferência muito mais transformado. Amém? Quem crê, diga amém. É só para os que creem. Os que não creem não conseguem se mover nas coisas do Espírito. O terceiro braço do rio, diz a Bíblia, é o tigre. Tigre. Tigre não é o animal tigre, como mencionado aqui no português, mas a palavra no original hebraico é Idekel. Diga, Idekel. Idekel significa rápido. Rápido. Amém? Bem, isso significa que a obra do Espírito Santo, ela é forte e rápida. Amém? Se você se entregar no Espírito Santo, se o Espírito Santo pegar você hoje aqui, 1 minuto debaixo da unção do Espírito Santo, transforma você mais do que 1 ano tentando. Amém, amém, amém. Eu costumo brincar. 1 minuto debaixo da unção do Espírito Santo, você de pato vira uma águia. Você sabe, patos são bons. Patos dão um bom prato também. Patos são rasteiros. Patos vivem quen, mas patos não alcançam grandes alturas. Eles vivem sempre nas coisas mais baixas da terra. Mas o Senhor quer mostrar para você que você é como Ele é. Que os seus olhos têm que enxergar como Ele enxerga. Porque você está em Cristo Jesus, muito acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo nome que se possa referir. Você está com Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Por isso que a Bíblia diz que em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Aleluia. Deus não vai pisar, não. Deus vai esmagá-lo. Como você esmaga uma barata. Ok. Vai esmagá-lo debaixo dos seus pés.
Amém, amém. Tigre, aleluia, o tigre. Então Deus está no mover do Espírito, Deus acelera as coisas. Amém? Você precisa realmente fluir no Espírito, irmão. Creia nisso. Ouça-me, creia nisso. Eu nasci dentro de igreja. Meu pai era pastor, faleceu muito cedo. Mas eu continuei dentro de igreja porque Deus deu uma visão para minha mãe e disse que se ela não fosse para a igreja, porque ela ficou meio deprimente, e levasse o menino, ela ia morrer. Então ela não queria morrer porque precisava cuidar dos filhos, ela me levava para a igreja. Eu nunca saí de dentro de igreja. Mas eu sempre fui assim, atraído por essa questão de presença de Deus. E eu me lembro que desde cedo eu gastava horas trancado no quarto, só adorando a Deus, só adorando a Deus. Eu gostava de ficar lá adorando, lendo a Bíblia e adorando, cantando. E eu olhava para a minha vida, e eu olhava para a vida de tantos rapazes, e eles aprontavam tantas, longe de mim qualquer mérito humano. Eu quero a graça, não tenho mérito nenhum. Mas eu descobri que quando você flui no Espírito, em adoração a Deus, o Espírito está transformando você. Amém? Pastor, eu não tenho força de nada. Apenas comece a dar glórias a Deus. Comece a dizer, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és bom, Pai. Eu creio na Tua bondade, na Tua graça. Eu creio que o Senhor é fiel e verdadeiro. Eu creio, Senhor, nas Tuas promessas. Apenas dê glórias a Deus. Dar glórias significa reconhecer. Amém? É emitir uma opinião sobre Deus. Abraão, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança e se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus. Você precisa dar glórias a Deus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, eu creio. Nada acontecendo, mas você continua dando glórias. Porque quando você dá glórias, o rio flui. E você vai ver que Deus vai acelerar processos na sua vida. Vai acelerar bênçãos na sua vida. Vai acelerar o casamento na vida. Vai acelerar as coisas na sua vida. Você vai semear e colher em pouco tempo. Amém? Você crê nisso? O rio faz isso, porque ele é rápido. Deus tem pressa de uma coisa, de tirar você do mundo. O Senhor mandou 2 anjos em Sodoma e Gomorra, que é um tipo do mundo. E eles disseram para Ló, anda, porque o Senhor tem pressa. Então o Espírito Santo, à medida que você se entrega a Ele, Ele vai eliminando as coisas da carne, do velho homem. Aleluia, vai se tornando mais Jesus. Amém. Aleluia. Alguém pode dizer glórias a Deus? O quarto braço e último do rio é o Eufrates. E Eufrates significa dócil e fértil. Strong, concordância de strong diz que é fértil, frutífero. Então significa que quando o rio corre, nos tornamos frutíferos. É por isso que Ezequiel 47, verso 9 diz assim: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. Você sabe que Jesus chamou os discípulos para serem pescadores de homens, e eles eram pescadores de peixe. O símbolo do cristão, desde a igreja primitiva, é um peixe. Alguém tem um peixinho aí no carro, aqueles peixes? Okay? É o símbolo do cristão. Então a Bíblia não está dizendo que você que mora no litoral, se é pescador, pode trazer literalmente essa palavra para você, mas ela está dizendo que esse prédio aqui vai ficar pequeno, porque quando o rio fluir, muitos peixes vão ser ganhos. Vai ter que ter 3 cultos, se não der 4, se não der quebra tudo ou vai para o maior. Amém. E eu estou vendo que essa igreja é uma igreja onde aqui os irmãos fluem. Aleluia. E quando flui, não existe barreiras, não existe limites.
O Espírito Santo está operando nessa cidade e nas cidades ao redor. Nós nem imaginamos, mas aqui é uma central de força. É uma fonte do liberar do Espírito Santo. Os principados, as potestades que tentam impedir o mover de Deus, não podem, porque ninguém pode deter o Espírito Santo. E ele é liberado quando você flui. Aleluia. Começa a fluir, Pai, na sua casa. Começa a fluir no seu casamento. Começa simplesmente louvando a Deus, declarando a palavra de Deus. Tudo isso é fluir. É muito simples. Pode parecer ineficaz. Quando você ora em línguas, a mente e o diabo dizem assim para você: isso não adianta nada. Isso aí não funciona. Já ouviu isso? Quantas vezes eu vi? Eu escrevi um livro, Ativando o Espírito de Poder, que só fala sobre orar em línguas. Porque o poder está aí. Ele só precisa ser liberado. E você libera quando flui. Quando você fala pelo Espírito. Glórias a Deus. Quando vem lá de dentro, é o Espírito. Aleluia. Que dá glórias a Cristo. O diabo nunca vai dar glórias a Cristo, nem sua carne. Mas o Espírito Santo sempre vai exaltar Jesus. E quando você faz isso, oh, aleluia. Muitíssimo peixe, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Eu louvo a Deus pela vida. Como eu disse, Jesus veio da vida e vida em abundância, e o diabo veio roubar a vida. O último inimigo a ser vencido será a morte, e eu não creio que é simplesmente a morte no sentido de ser, a morte é um espírito, né? Lançado no lago de enxofre com o diabo, a morte do ser humano. Não creio que isso aponte somente para a morte física, mas sim para a morte espiritual. O diabo não pode deter a igreja, os leões não puderam deter a igreja, Faraó não pôde deter o povo de Deus, o Mar Vermelho não pôde, os gigantes não puderam deter o exército de Deus, ninguém pode deter a igreja de Deus, mas o diabo quer paralisar a igreja. Ele quer pôr morte. Quando você tem morte, você não flui. Você não consegue dizer Deus, aleluia, glória a Deus. A célula lá você fica, não, nada a dizer. Mas quando você se põe pela fé e declara em nome de Jesus, eu vou profetizar aqui, eu vou dar uma palavra de Deus, eu vou falar das maravilhas de Deus, apenas citando a bondade de Deus, o rio começa a fluir, o dique começa a abrir, a torneira começa a abrir, e vai ter uma torrente. Brevemente as promessas acontecerão na sua vida. Amém? Nós precisamos fluir no Espírito, fluir. Por isso que Paulo diz, orai sem cessar. Como é possível ficar online com Deus 24 horas? É porque você precisa ter consciência da presença. Consciência da presença. Então você vai andando dia a dia e vai comungando com o Espírito. Você vai conversando. Você vai citando a palavra de Deus. Eu gosto de decorar alguns salmos e declarar os salmos, porque quando você declara os salmos segundo as Escrituras, Deus prospera você. E você pode declarar salmos que se encaixam na sua vida, no seu dia a dia. Eles escreveram na cor, na dor, no sentimento, mas sempre louvando a Deus. Quando você louva a Deus, Deus destrói os seus inimigos. O louvor é fluir no Espírito. O louvor é muito mais do que cantar músicas. O louvor é fluir no Espírito. Aleluia, amém, amém, glórias a Deus. Isso significa então que muitíssimo peixe virá. Toda a sua casa vai ser salva. Quem crê, diga amém. Amém, glórias a Deus, aleluia. O rio também, Eufrates, ele significa que você é dócil. Paulo diz assim, que quando você ora no Espírito, você fala em salmos espirituais, cânticos espirituais, ele diz que você se sujeita um ao outro no temor de Cristo. É fácil conviver com os irmãos na célula quando se é cheio do Espírito.
É fácil se relacionar quando o rio flui. Você se torna dócil. Dócil. Se o seu lar é um lar de briga, não há paz, não há descanso, ouça-me, ore no Espírito. Ore no Espírito. Apenas ore no Espírito. Não espere sentir nada para orar, apenas ore ou louve. Porque quando você faz isso, o rio começa a se mover em você. E essas coisas estão ocorrendo, amém? E esse é o rio de fogo. Vocês estão aqui porque vocês querem o fogo que não consome, o fogo que manifesta a glória da natureza de Deus. E Ele está aqui, amém? Glórias a Deus, amém, glórias a Deus, aleluia. Bem, eu vou encerrar, mas eu vou mostrar mais um tipo nas Escrituras para você se convencer da necessidade de fluir para frutificar, para edificar a casa, para ser transformado, e todas essas bênçãos que eu estou listando para você. A Bíblia diz que Israel saiu do Egito e eles tiveram algumas paradas. Uma das paradas foi em Elim. Elim havia 70 palmeiras e 12 fontes. Eu já estive lá. 12 fontes e 70 palmeiras. As palmeiras apontam para o crescimento. A Bíblia diz que o justo, ele dará frutos na sua velhice, como as palmeiras. Significa que não haverá escassez alguma na sua vida, haverá crescimento contínuo. Mas só pode existir crescimento, edificação, quando há fontes. Fontes jorram água, amém? Isso fala do rio. Então, se você toma 70 e 12 na Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia, Jesus chama os 12 discípulos e envia os 12 discípulos como uma missão. Eles expulsaram demônios, curaram os enfermos, implantaram o reino de Deus. E depois Jesus também envia 70 discípulos. 70 é 7, plenitude na terra, e 10, que também é responsabilidade na terra. 7 vezes 10, 70. Então Jesus enviou 12 e enviou 70, porque Deus tem uma obra a ser realizada. Deus separou você e Ele confia em você para te entregar uma missão, uma obra de edificação da casa de Deus. Há muitos que ainda precisam vir e Ele te dá o Espírito da graça. Quando você flui no Espírito, a árvore edificada, casa de Deus edificada. Nós não podemos realizar a missão sem o fluir do Espírito. Fica de pé em nome de Jesus. Amém. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Eu nem sei que horas são. O pastor falou que eu podia pregar sem olhar o relógio. Aleluia. Está cedo ainda? Aleluia. Eu quero orar por você. Amém. Quero aproveitar e orar por você. Quantos querem receber oração aqui? Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Levante as suas mãos. Adora a Deus. Fala, Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu agir, obrigado pelo teu Espírito aqui. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade, a vida, poder, a cura. Pai, essa é a tua palavra. E sabemos que o Senhor está aqui. O teu Espírito está aqui. Senhor, que as águas de vida, que o rio de fogo flua no interior de cada um. Flua neste lugar, nesta hora. Trazendo liberdade, cura, eliminando toda a morte. Todo pensamento de separação no casamento seja eliminado. Todas as palavras de morte sejam desfeitas. Esse rio, Senhor, traz fecundidade, salvação. Ele manifesta a natureza divina que há em nós. E eu te peço nesta hora, ó Pai, que o teu rio flua através dos seus filhos. No nome poderoso de Jesus. Quem ora em línguas, começa a orar em línguas. Quem sabe cantar em línguas, começa a cantar em línguas. Por alguns minutos, você faz isso e o rio começa a fluir.
Quero. Eu quero que você comece a fluir, amém? Amém? Quantos querem? Se você não ora em línguas, aí você pode vir aqui à frente que nós vamos impor as mãos sobre você, para você orar em línguas. Mas se você ora, eu quero que você comece a orar. A orar, depois você pode cantar junto, mas o rio está em você. E quando ele flui, querido, você é mudado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Teu rio de vida, Espírito, teu rio de graça nesta noite. Yeah, when I bless, you call my one, I want to bless her. Em nome de Jesus, o rio de vida está curando neste lugar. Eu declaro a cura do Senhor. Toda enfermidade no seu corpo desapareça em nome de Jesus. A vida do Senhor, a vida. Yes, when I get that one day e ali adorarei. Oh Deus é o meu amor. Deus, o meu amor.